Tu sabe condições, meu Pai. Pai, só abençoa, meu Deus. Aleluia. Cada um que ofertar nessa Graças a Deus. Cada um, meu Deus, o Senhor sabe a situação de cada um. Aqui não conseguiu, o Senhor sabe a situação. Que o Senhor possa prosperar na vida de cada irmão. Amém, cada Senhor. Aqui dando dízimo de coração. Abençoe ele, prospera a vida deles, meu Deus. Dê saúde, continuar com essa fé, no nome de Jesus Cristo. Que essa palavra vai ser trazida nessa noite, cada um sai daqui renovado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos tomar as escrituras no livro de 2 Timóteo 4. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu quero dar continuidade à mensagem de ontem, em Birité. Sobre suportando a sã doutrina. Suportando a sã doutrina. Parte 2. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarbas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, isto é, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, para nos abençoar através da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque nós estamos falando de coisas sérias. Estamos falando de coisas muito sérias, Senhor. Aqui nós falamos do julgamento nesse momento, trazendo o julgamento da tua palavra, porque a tua palavra é o nosso julgamento, Senhor. Abençoa-nos nessa hora, perdoa nossos pecados, nossas falhas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos prestar bastante atenção na mensagem. O irmão Branham, ele diz na mensagem, era de Éfeso, que Deus está tratando com a igreja assim como o homem que purifica o ouro no fogo, que quer trazer o ouro refinado. Você sabe, né? Que o ouro, para ele, você vai num banco, quem já viu ouro, barra de ouro? Você já viu barra de ouro? Lá, tem dois irmãos lá que viu já. Você vê ali bonita, aquela cor âmbar, bonita, mas você não sabe o processo que ela passou. Você não sabe o processo que aquele metal, que aquele ouro passou para estar daquela maneira. O ouro é um metal, é um minério que existe na Terra e que é encontrado em determinados lugares. E quando é encontrado, se briga por aquilo, se mata por aquilo, vidas são destruídas por causa daquilo. Vocês estão entendendo, irmão? Por causa do ouro. Mas existe um tipo de ouro também que engana as pessoas. É chamado o ouro dos touros. Parece ouro, mas não é. E quem não conhece, pensa que está rico e não sabe que é pobre, miserável, desgraçado. Cego. Vocês estão entendendo? Então, o ouro que as denominações carregam é o ouro de touros. A doutrina, o ensinamento que eles carregam é o ouro de touros.
Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem valor nenhum a doutrina da Trindade. Não tem valor nenhum a doutrina da dualidade. Não tem valor nenhum a doutrina da reencarnação. Não tem valor nenhum. E eles pensam que são ricos. Eles pensam que tem um ouro na mão. Mas na verdade são ouro de tolos. É ouro de tolos. Então observe que somente aqueles que conhecem ouro, que conhecem o minério, e que sabe que aquela pedra, que sabe que aquele minério é um ouro puro. Só que antes que ele possa ser exposto, antes que ele possa estar à venda, antes que ele possa estar para ser conotado com valor de moeda, ele tem que ser fundido. Amém, irmãos? Ele tem que passar por um processo de purificação. O ouro, ele tem que ser refinado. Ele tem que ser levado ao fogo muitas e muitas vezes para ser batido, para tirar todas as escórias que ele tem. Quem está entendendo, irmão? A Bíblia diz que Deus nos compara como ouro refinado. Amém, irmão? Como ouro puro. E então, diz o irmão Branham, que um homem que trabalha nesse lugar para refinar o ouro, ele só sabe quando o ouro está pronto para ser comercializado, pronto para ser levado ao banco, é quando ele mesmo, aquele que o tempo todo colocou no fogo, é quando ele mesmo vê sua própria imagem. Amém, irmãos? Quando ele olha para o ouro e o espelho da barra de ouro reflete a sua imagem. E enquanto ele está vendo uma imagem distorcida, uma imagem que está um pouco distorcida, ele leva de novo para o fogo. Ele volta de novo e coloca, a imagem está embaçada. Enquanto nós temos uma imagem distorcida, embaçada sobre Deus, sobre o cristianismo, Deus ainda não nos coloca na sua galeria. Amém, irmão? Estão entendendo, irmãos? Deus ainda não nos coloca na sua galeria. E qual é o valor que você tem? E então ele vai lá, pega aquela peça de novo e leva no fogo e depois bate, tira uma escorinha, tira outra e volta de novo e coloca na banca. Amém, irmãos? E olha para o ouro, e olha para a barra. E quando ele vê sua própria imagem, sem nenhuma distorção, sem nenhuma variação, sem nenhum desvio de imagem, ele diz, está pronto para ser vendido, está pronto para dar preço. Amém, irmão? Está pronto para ser valorizado. Você sabe quando é que nós somos valorizados? Sabe quando é que nós somos valorizados? Quando a nossa imagem, quando o reflexo, quando a imagem de Cristo reflete e pode ser refletida em nós. Amém, irmão? Aí nós podemos ser expostos com um varão valoroso, com alguém que tem valor. O nosso valor não está no que você possui, não está no que você pode fazer, não está no que você pode adquirir, não está no que você fala, no que você diz, está no que você é, no que você foi feito. Amém, irmão? Está naquilo que foi feito, de que material foi colocado. Amém, irmão? E aí é que está o segredo. Eu vou contar um segredo para vocês. Você sabe que segredo não é tão... Você sabe que contar segredo não é fácil, né, irmãos? Vou contar um segredo para você. Contar um segredo não é fácil. Existem muitas empresas hoje no mundo que não falam o segredo de jeito nenhum de suas especiarias. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola não revela o segredo do seu malte para poder fazer o refrigerante daquele sabor. Muitas empresas tentam fazer igual. A Pepsi tenta fazer igual, outras tentam fazer igual, outras tentam fazer igual, mas a essência é guardada, as 7 chaves, porque eles não podem passar esse segredo do malte, que é da Coca-Cola. Quem está entendendo, irmãos? Se eles revelarem esse segredo, a coisa desanda. A Colgate tem outro também segredo
da sua pasta dental. As outras tentam copiar de tudo quanto é jeito, mas não conseguem chegar no ponto que é um segredo. Quem está entendendo, irmãos? Então, existem vários segredos, mas eu vou contar um segredo para você aqui, porque Deus não tem segredo para os seus filhos. Amém, irmãos? Tudo já foi revelado para eles. Tudo já foi revelado. Não há nada que está oculto. Tudo já foi revelado. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Um segredo. Deus só pode chegar a declarar nós como filho dele quando passarmos por esse processo. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Só pode. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Presta atenção. Às vezes as pessoas não entendem, como foi falado ontem em Sazedo, ontem em Birité, eu acho que foi de Sazedo que eu falei. Semente, quando Jesus fala, quando João diz, por que o Filho de Deus não peca? Ele diz, porque ele leva a sua semente. Amém, irmãos? A sua semente, leva a sua semente. E a semente é o grão original, quem está entendendo? É o grão original, é a semente original. Aí Davi diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, quando a semente de Deus está dentro de nós, foi ontem que eu falei. Eu falei assim, ninguém na rua, desses meninos na rua, tem o direito de me chamar de pai. Foi isso que eu falei? Ninguém na rua. Essas crianças, ó pai, ninguém. Só quem tem o direito de me chamar de pai é só o Atla, Cheryl e Yasmin. Por quê? Porque eles carregam a minha semente. Amém, irmãos? Carrega a minha semente. Você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de irmão, você pode me chamar de amigo, mas de pai você não pode. Porque você não carrega do que é meu. Você não carrega do que é meu. Tem muita gente se dirigindo a Deus. É meu pai, ele é bom, ele é meu Deus. Carrega a semente dele? Carrega a semente dele? Amém, irmão? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Amém, irmão? E disse Deus no ministério de Paulo, escrevendo a Timóteo, Deus conhece os que são seus. Amém, irmão? Deus sabe quem é dele. Talvez você diz, mas pastor, o senhor está tirando o meu valor para com Deus? Não, de jeito nenhum. Mas quem sabe você está naquele processo de levar na fornalha e volta de novo. Leve e volta. Você é ouro. Todavia você é um varão valoroso. Todavia você é uma varoa valorosa. Todavia você é um cristão valoroso. Mas quem sabe Deus está naquele gancho lá, pegando aquele pedaço de ouro, levando o fogo e voltando, levando o fogo e batendo. Muitas barras estão indo para a comercialização. Muitas barras estão indo. Esse aqui está pronto para o rápido. Esse aqui está pronto para o rápido. Esse aqui não. Esse aqui eu tenho que continuar levando para o fogo. Está entendendo, irmão? Os irmãos estão entendendo, irmão? Aleluia! Tem gente que já está pronto para o rapto. Tem gente que já está pronto para o rapto, irmão. Deus nos prova. E a maneira de Deus nos provar que somos filhos de Deus é quando a palavra de Deus é pregada. Amém, irmão? O que é, irmão, Pedro? Daniel 12:10. Ah, sim. Daniel 12:10. Sim. Essa escritura tinha na minha mente. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Essa partezinha aí está falando dos judeus do final, de salvação dos judeus. Então observe bem que nós observamos que Deus está tratando conosco, né? Como disse lá em Hebreus capítulo 12. Olha, escuta aqui, irmã. Que negócio é esse de você andar desmaiando aí? Que negócio é esse de você ficar desmaiando? Paulo disse, não desmaie quando por ele for repreendido. Amém, irmão? Aí você vai pegar lá o grego original, o que significa desmaiar. Lá, que Paulo disse lá em Hebreus 12. Não desmaies quando por ele for repreendido. Não desmaies.
Você entra lá e você vai ver o que significa. Desmaiar é não ficar entristecido, é não ficar chateado, é não ficar aborrecido. Amém, irmãos? É não ficar angustiado, é não ficar abatido, é não ficar nada disso. Porque isso não provém do Filho de Deus. O Filho de Deus ama a correção. Amém, irmãos? O Filho de Deus ama a correção. Ama a correção. Você pega um pai batendo no filho. Tem pais que são brutos. Tem pais que são verdadeiros animais. Não são pais. Mas um verdadeiro pai com amor, que tem primeiro respeito para dar para o seu filho. Primeiro tem que ter respeito. Porque se eu chamo a atenção do meu filho, e dou a ele um bom sermão, eu tenho que dar primeiro para ele respeito para ele merecer meu sermão. Que ele é velho, não. Então, quando você tem um pai dando uma surra no seu filho, aqui tem um que pode estar odiando, que é o filho, mas tem um pai que está amando. Amém, irmãos? Os irmãos, entendendo? Aqui pode estar o filho que está rangindo os dentes ali, odiando aquela surra, odiando aquele castigo, mas tem o pai aqui que está amando. Amém, irmãos? Aí quando aquele filho crescer e tiver um entendimento, vai dizer, aquilo é porque meu pai me amava. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então, se você chegar ao arrebatamento, mesmo moído, mesmo quebrantado, mesmo chicoteado, mesmo com marcas e muitas marcas nas costas, mas se você chegar lá, você vai entender. Agora eu entendi por quê. Amém, irmão? Agora eu entendi por quê. Porque o ministério me amava, o pastor me amava. Amém? É porque me amava. Se o meu pai de carne, meu pai de sangue, não tivesse me dado aquela chicotada, aquela surra de cipó de manjola que eu tomei quando eu tinha 11, 12, 13 anos de idade, irmão, meu pai é canhoto, mas eu sofri, viu? E um pouquinho gago, porque quando tá gago é nervoso. Oh, mas eu já tomei tanta paulada. Meu pai já me levou dentro do quarto e eu fiquei lá 13 minutos surrando. Pá! E eu, mãe, me sacode aqui, mãe, me sacode aqui. E meu pai falando, isso é por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu disse, tá bom, pai, tá bom, pai, tá bom, pai. Mas eu agradeço essa chicotada, amém, irmão? Eu agradeço essa chicotada, porque aquelas chicotadas que ele me deu, me livrou de muita coisa. Me livrou de um delinquente. Me livrou de um jovem delinquente. Me livrou de um jovem sem compromisso, nas esquinas, talvez fumando, bebendo, jogando, maltratando os outros, talvez com falta de respeito. Mas eu gostei dessa chicotada, eu gostei dessa surra, amém, irmão? Agora eu sei porque ele fazia isso, é porque ele não queria meu mal, ele queria meu bem, amém, irmão? Ele queria o meu bem o tempo todo. E aí eu ia para a escola, os alunos falavam assim para mim, assim, os colegas na sala, que isso? Me chamavam, meu apelido era Day, né? Que isso, Day? Que marca é essa? Foi meu pai ontem. Meu pai ontem me deu uma surra, rapaz. E o que foi que houve? É porque você acredita que eu fui pro jogo, eu fui lá pro negócio, lá pro campo, e esqueci da minha obrigação. Eu esqueci da minha obrigação e eu fui. Eu não esqueci da minha obrigação. E ele me avisou uma, avisou duas. Na terceira ele não aguentou. Aí eu tô aqui todo desse jeito, espancado aqui. Mas se fosse comigo, eu fugia de casa. Olha o diabo. Olha o diabo. Mas se fosse comigo, não. Não, é assim que funciona, não. É assim que funciona, não. Ele não fez isso porque ele é mau, não. Ele não fez isso porque ele é mau, não. Ele fez isso porque ele é bom. Amém, irmãos? Amém. Ele não fez isso porque ele é mau, ele fez isso porque ele é bom. E eu vou dizer para você, presta atenção. A irmã está crescendo, seu filhinho aqui, a irmã está crescendo ali. Eu vou dizer para vocês aqui, Lá em casa eu tenho 3. Quem vai em casa sabe.
Quem conhece meus filhos sabe. Olha aqui, se os seus filhos estão crescendo, faz uma coisinha aqui, você, porque é criança, porque... Ele faz uma pirracinha ali, bate o pé, fala um palavrão, alguma coisinha, te responde pai, te responde mãe, e você não vai logo na boquinha dele, na boquinha dela? Eu sempre fiz assim, quando era criança. Pá! Não batia para arrebentar, não, para sair sangue, não. Pá! Chorando. Os irmãos entendem, irmão? Você não faz isso, não? Se você não faz isso, não põe rédea no seu filho. Quando ele estiver grande, ele põe uma cela nas suas costas e te esfia e explora. Quantos pais hoje estão sofrendo, principalmente essa juventude hoje, essa geração pervertida de filhos liberais dentro de casa. Liberais, são liberais para chegar a hora que quer, são liberais para ir aonde quer, são liberais para vestir o que quiser dentro de casa, são liberais para fazer o que quiser, são liberais para fazer o que quiser. Quantos pais hoje e mães, numa língua figurada que eu vou falar agora, estão com a cela nas costas e um filho, uma filha desobediente e fica na espora dele, espora nela. Por quê? Porque ele abriu mão demais quando era pequeno, abriu mão demais. Muitos filhos hoje estão delinquentes por causa da culpa dos pais, com a sociedade pervertida, com o governo pervertido, com leis pervertidas, que tem que trazer essa maldição, essa desgraça na família. É verdade. Oh, meu Deus. Entendeu? Mocinha que faz qualquer coisa dentro de casa. Que a mãe vai correr, que a mãe vai dar uma corrida e cai para a saia de palhaçada da avó. Vai ser uma mocinha pervertida. Vai ser um mocinho pervertido. Vai ser um desfigurado, sem tendência alguma no caráter. É verdade. Amém, irmãos? Agora, quando você trata um filho na palavra, na correção, no castigo, e ele vai crescendo. Aí você vai tentando, você faz isso. E ele chega num tamanho, chega de 15, 16, 18 anos, e você vê que não tem jeito mais, aí tem outras maneiras de você fazer agora. Amém, irmão? Aí já não é questão de receber correção, já é questão de natureza. Quem está entendendo? Já é questão de predestinação, de natureza. Natureza que não pode chegar à correção. E aí você tem outros mecanismos, outras maneiras de tratar agora. Os irmãos estão entendendo? É isso aí. Meu filho vai fazer 19 anos. Desde criancinha, chamando a atenção nisso. 19 anos. Mas não deixa agir de maneira errada porque tem 19 anos, não, porque ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Sabe qual é a minha decisão que tem que fazer. Não deixa agir de qualquer maneira. Não vem agir na minha casa, debaixo do meu teto, debaixo da minha casa, onde é dedicada ao Senhor, onde foi dedicado ao Senhor, onde eu estudo a Bíblia, onde eu leio as mensagens, onde eu oro, onde eu consagro, onde eu jejum, onde eu medito. Não vem debaixo do meu teto a agir de qualquer maneira, porque já sabe da minha decisão e já sabe o que eu vou fazer. Os irmãos, entenderam, irmãos? Aí você fala assim, mas isso aí é amor? É amor, sim. Amém? Isso é amor. Não confunda amor. Não confunda amor com melado. Quem já tomou melado aqui? Levanta a mão. Mel é bom, mas melado é difícil demais. Tem coisa que é tão doce que é ruim, que enjoa. Não trate, não pense que amor é aquela coisa melada, aquela coisa babada, aquela babação, aquela coisa melada. Olha o contrassenso. Um filho chegou e falou assim, na minha casa eu faço de tudo e posso fazer tudo o que eu quiser porque meus pais me amam. Isso é retórica, irmão. Isso
Isso é uma blasfêmia. Isso não é família, isso não é pai, isso não é mãe. Porque eu faço o que eu quero? Não, até é errado. Não é assim, não. Os irmãos entendendo? Então, o Filho de Deus, eu estou colocando natural para explicar o espiritual. O Filho de Deus, ele ama a correção. Amém, verdade. Amém, irmãos? Ele ama a correção. Ele ama a correção. Às vezes ele não pode corrigir aquilo na hora. Talvez ele não consiga corrigir aquilo na hora, colocar aquilo em posição na hora, colocar aquilo em linha na hora, mas está esforçando. Amém, irmãos? Mas está esforçando, ela está esforçando. Talvez ele não tenha condições de corrigir aquilo na hora, não tem condições de colocar aquilo na hora, naquele momento, de colocar aquilo em ordem, colocar aquilo em linha, mas ele está se esforçando, amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então, o que acontece? A Bíblia diz assim, retira a vara do teu filho e você vai ver o que acontece no futuro. Deixa o pastor retirar a vara da igreja. Amém, irmãos? E o que a igreja vai virar no futuro? Vai virar uma meretriz. Vai virar uma igreja mundana, uma meretriz. Vai virar uma prostituta. Uma igreja sem ordem. Uma igreja sem lei. Uma igreja sem doutrina. Uma igreja sem posicionamento. Uma igreja sem ensinamento. Os irmãos entendem, irmão? Vai virar essas lojas aí, parecendo loja. Igrejas parecendo lojas. Parecendo shopping. Parecendo loja. Não parece com a igreja. Não há nada de igreja nisso. Olha o comportamento das pessoas. Retira a vara do teu filho e você verá como é que acontece. Retira o pregador, o cajado da igreja. Retira a mensagem. Retira a Bíblia. Retira a doutrina. Porque a Bíblia diz que viria um tempo. Amém, irmão? Veria um tempo que é o nosso tempo em que eles não suportariam a sã doutrina. Não suportariam a sã doutrina. Mas teria comichões nos ouvidos. Eles iriam procurar coisas para agradarem, não querendo sair da igreja, mas procurando algo para poder se agradar, para poder se adequar, se limitar, se organizar, se interagir. Haveriam comichões nos ouvidos, desejos por melhores igrejas, desejos por melhores pastores, desejos por melhores ministérios, desejos por melhores ministérios, desejos por melhores edifícios. Haveriam nesse tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não suportariam a sã doutrina. A doutrina desse tempo que nós estamos vivendo seria uma coisa aborrecível. Seria uma coisa aborrecível, antiquada. Santo Deus da glória. Aí, Paulo conhecendo o Espírito que viria, Paulo disse, pelo contrário, Timóteo, não tem que recuar. Pregues em tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Redargas, repreendas com toda longanimidade e doutrina. Os irmãos entendendo? Esse tempo vem, é o nosso tempo agora. Mas mesmo assim, pregues em tempo, fora de tempo, redarga, resolve, repreenda. Amém, irmão? Porque virá um tempo, que é o nosso tempo, em que eles não suportariam a sã doutrina. Sabe o que aconteceria? As igrejas estariam cheias de filhos bastardos. É verdade. Pastor, o que é isso? Isso é difícil de falar, não é não? A Bíblia diz isso. Sim? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, diz que aquele que aborrece, que não aceita a correção, ele quer ser chamado de filho. Os irmãos entendendo, irmãos? Filho meu, não desmais quando por ele for corrigido. Amém, irmãos? Amém. Mas, se estáis sem disciplina, das quais todos são participantes, então já não sois filhos. Porque que filho há que Deus não corrige? Amém, irmão? Mas, se estáis sem disciplina, ele diz, então já não sois filhos, sois bastardos.
Quem está entendendo, irmãos? Amém. Sabe que significa o filho bastardo? Sabe o que significa o filho bastardo? O que é o filho bastardo, irmão? O que é o filho bastardo? É aquele filho que é deserdado. Vocês entenderam isso? Filho bastardo é aquele que é deserdado. Tem uma mulher lá no bairro onde eu moro, eu não vou falar o nome dela não, ela é dona de uma rede de supermercado. E o filho dela foi dando problema, e de tudo, irmão, rico, dinheiro, foi dando problema, irmão. Problema tá do outro. E gasta com advogado, e gasta com isso, gasta com outro. Tem uma rede de supermercado. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, arrumou um advogado, arrumou coisa, tudo, e deserdou o filho. Deu uma parte que dava para ele, uma parte lá tirou e deserdou. Você vive com essa parte. Diante do juiz, diante do fórum, diante de tudo. Você vai ver com essa parte. Quando isso acabar, você não tem mais nada. Você não tem herança, você não tem mais nada. Você é deserdado. Não aguentou mais. Ele foi deserdado. Ele podia entrar em qualquer situação que precisasse de dinheiro, de ajuda. Ele não podia. A não ser por amor. Do pai e pela mãe. Mas foi deserdado. Ele se tornou um filho bastardo. Quem está entendendo, irmãos? Porque não aceitava disciplina. Não aceitava correção. E a palavra filho no grego significa obediência. Amém, irmão? Filho significa obediência. Filho significa obediência. Então, se nós somos filhos de Deus, nós estamos tentando dizer para os céus que nós aceitamos ser obediência. Amém, irmãos? Você dizer eu sou um filho de Deus, você está querendo dizer que aceita a obediência. Amém? Amém? Porque filho é filho de obediência. Filho não é filho porque foi gerado. Ah, aqui está meu filho aqui. Não, filho não é filho porque foi gerado, não, gente. Filho é filho de obediência. Vocês estão entendendo? Se o meu filho, minha filha, deixe de me obedecer, eles passam a ser somente um produto que foi gerado. Um produto. Mas não é mais filho na obediência. Quem está entendendo? Mas não é mais filho na obediência. Filho é filho na obediência. Estão entendendo? Nunca vai deixar de ser filho, mas não na obediência. Aquele rapaz que foi deserdado nunca vai deixar de ser filho daquele homem. Mas é deserdado, não possui herança nenhuma. Quem está entendendo, irmãos? Não possui herança nenhuma. Aí a Bíblia diz, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém, irmãos? Guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Senão virei a ti e tirarei de ti o teu cartiçal. Tirei de você a luz que você diz que tem. Cartiçal é luz. Eu virei a ti, tirei o teu cartiçal do meio de ti. Tirarei de ti a tua revelação, o teu entendimento. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que entender. Preste bem atenção. A natureza aplica para nós uma mensagem. O profeta disse, o Mambrana disse uma vez, que ele estava na África. Presta atenção. Olha para cá. O profeta disse que uma vez estava na África. Aí montou uma barraca na África e foi caçar com os irmãos. Foi caçar. Matar alguma caça. Aí quando ele chegou, ele foi para a barraca. Todo mundo dormiu, quietinho. Aí ele disse que estava assim, ó. Os barulhos, estavam os grilos fazendo barulho. Todos os barulhos estavam ali. Todos os animais da noite fazendo barulho. De repente, parou. De repente o barulho tudo parou. O grilo parou de cantar. Esse parou de cantar, esse parou de mexer, Aí perguntou para o guia, mas por que parou tudo? Aí o guia falou assim para ele assim, ó, em algum lugar o leão rugiu. E quando o leão ruge, todos os outros animais têm que obedecer. Os irmãos entendendo? O leão rugiu. Os irmãos entendendo? O leão rugiu. O leão também tem rugido. Amém, irmãos? O leão também tem rugido. O leão tem rugido. A palavra tem saído. E a palavra tem dito para você, ei, pare com isso. Amém? Você foi parou. Amém, irmão? O leão diz, ei, para de fazer isso. Você foi parou. O leão diz, ei, pare com isso. Você parou. Amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, é Deus. Então,
Então, quer dizer, não é você que parou com qualquer coisa, não é que você parou com a meninice, não é que você parou com a mentira, não é que você parou porque você quis. Foi o leão que mandou, amém, irmão? Foi o leão, não é? Eu consegui parar de fumar, eu consegui parar. Não, foi você não, foi ele, amém, irmão? Foi ele. Você é o que você é, não é porque você quis, não, é porque Deus quis que você fosse assim. Não é você, não. Amém, irmão? Não é você, não. Os outros não estão nem não. Os outros que estão aí também não. A voz está gritando e não está nem aí. Santo Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas quem conhece o seu superior na selva, ele vai. O leão falou. Amém, irmão? Amém? E quando nós estamos aqui na terra conhecendo os nossos superiores, Paulo diz, obedecei nos vossos senhores, como ao Senhor. Ele está falando de gente lá fora que é acima de você. Se você trabalha, você tem encarregado, obedece ele. Se você tem um supervisor, obedece ele. Se você tem um diretor, obedece ele. Amém, irmãos? Obedece aos seus senhores, como ao Senhor. Para que de forma alguma o evangelho não seja envergonhado. Quem está entendendo, irmão? É claro que você não vai ser um corrupto quando ele é corrupto, mandando você praticar corrupção. Mas, quanto a isso, Deus tem dado a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é importante, porque a palavra é que traz nós a uma condição de filho e filha de Deus. Amém, irmãos? A palavra. É a palavra. Quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Ó. Presta atenção. Olha como é que Deus fez o primeiro filho. Deus pegou o espírito dele e ficou aqui. Deixa aqui o espírito. Deus foi na terra e pegou um homem, e pegou 16 elementos químicos da terra, que é luz cósmica, potássio, petróleo, pegou o pó da terra, tem 16 elementos químicos, pegou o pó da terra e formou o barro, formou o homem. Quem está entendendo, irmãos? E formou o homem. Lá estava o homem formado do pó da terra. 16 elementos químicos. E a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas. Ele tornou a alma vivente. Correto, irmãos? Deus soprou. Vocês estão entendendo agora? Agora, a vida de Deus estava dentro dele ali. A vida de Deus estava dentro dele. Algo de dentro de Deus passou para dentro do homem. O que o homem tornou? Ele tornou-se uma alma vivente. O primeiro filho de Deus na terra. Amém, irmão? O primeiro filho de Deus na terra. Vocês estão entendendo agora? Presta atenção. Para Adão se tornar um filho de Deus, Adão tinha que ter algo de Deus dentro dele antes. Se Deus não sopra nele nada, ele não é um filho da terra. Estão entendendo, irmãos? Ficava na terra, imóvel, ficava lá. Um filho da terra. Mas quando Deus soprou nele e ele tornou-se alma vivente, ele se tornou um filho de Deus. Amém, irmão? Ele se tornou um filho de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, ele caiu e saiu da presença de Deus. Ele tornou-se um filho de Deus? Sim, tornou, mas um filho caído. Os irmãos entendendo, irmãos? Um filho na condição de caído. O pródigo, por exemplo, deixou de ser filho? Não, mas ele era um filho pródigo. Ele estava fora da presença de seu pai. Ele era um filho que estava distante, ausente da casa do pai. Ele não foi desertado, não. Ele apenas disse para o pai, pai, eu sei que vai ter minha cerimônia, para poder ser o filho, para receber adoção e tal. Me dá o que me pertence antes disso. Os irmãos entendem, irmão? Me dá o que me pertence antes disso. E ele pegou. O pai deu, e ele foi sair. E ele estava desperdiçando aquelas coisas, tudo que ele tinha. Desperdiçando tudo, até ficar sem nada. Aquilo não fala de dinheiro, gente. Aquilo é uma parábola, amém, irmãos? Aquilo não é dinheiro, aquilo não é moeda, aquilo não é nada. Ele não saiu com um bornal cheio de moeda, cheio de dinheiro, cheio de dólar, não. Ele saiu cheio de Deus, cheio de virtude, e foi perdendo a cada dia virtude, amém, irmãos? Até ficar sem nada numa igreja cheia de corpos. Ele foi perdendo a virtude que ele tinha. Cada dia que ele perdia, cada dia vai perdendo um pouquinho de virtude, um pouquinho de poder. Quem entendeu, irmão? Até ficar sem nada.
Os irmãos estão entendendo? É que nem Noemi, cheio eu parti, vazio estou voltando. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então, a palavra de Deus é que nos corrige. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Quando nós, no norte de Minas, nós tínhamos problema de verme, você sabe aquela época difícil, né? Quando a gente era pequeno. Cara, qual era o remédio que eles davam pra gente? Esqueci o nome. Mas fazia a gente correr. Padrax em pó. Meu Deus do céu. E tinha aquele tal emoção, que tinha um peixe assim nas costas, vamos carregando um peixe. Hã? Moção Scott. Oh, quando era tempo de tomar aquilo, irmão. Nós fugíamos, queria correr. Queria correr. Porque é ruim. E nós escondíamos, e nós dava um jeito, e aquele negócio todo, mas não tinha jeito. Quando chegava a hora, não tinha jeito. E aí, meu pai segurava aqui, e vinha aquela colher, aquela coisa ruim, aquela coisa. Aí meu pai falava assim, isso é ruim, mas vai trazer você melhor. Amém, irmão? Mas isso aqui é ruim, mas vai te fazer melhor. Amém, irmãos? Isso é ruim, mas vai te trazer melhor. Os irmãos, tá entendendo? Um dia, quando eu tinha 11 anos de idade, 10 anos, tem até hoje, marca aqui, ó. Tem até hoje. 2 seguranças do posto de saúde teve que correr para mim num bairro, correr atrás de mim e pegar eu para tomar vacina. A marca está até aqui hoje, aqui, ó. E eu saí naquele bairro ali, como é que chama aquele bairro, saí para Pedro Azul, saí naquele bairro, saí para Pedro Azul, e eles correndo atrás de mim, porque eu tinha medo de agulha. Agora eu sei por que o Acre puxou quem. E eu correndo num quarteirão, e eu passando nos carros, o carro tentando de me atropelar, e eu correndo, gritando, não! Injeção, agulha, e até que o segurança do posto me segurou. Me pegou e levou eu arrastado lá pro posto lá, e minha mãe, aquela vergonha toda por causa de mim, e eles me seguraram e aplicaram, até hoje com a marca aqui, porque eu movimentei muito e a marca ficou, até aqui hoje aqui, marca toda. Aí o médico disse, é ruim, mas vai te fazer bom. Amém, irmão? É ruim, mas é isso que vai te proteger, é isso que vai te segurar. Amém, irmão? Às vezes a correção traz um pouquinho de tristeza mesmo, mas no fim vai trazer gozo, alegria. Amém? Amém, irmão? Amém? O que você quer? O que você prefere? Com fome, com muita fome, beber um caldo de sopa, sem nenhuma vitamina, sem nada, só aquela sopa, só aquele caldo amarelo, sem nada, ou você prefere comer um bom churrasco? Amém, irmão? Eu prefiro comer um churrasco de que beber uma sopa velha, uma sopa que não tem nutriente, não tem nada. Não. É melhor pastor, esse churrasco o senhor está chamuscado. É melhor você chamuscado um pouquinho aqui, amém, irmão? É melhor sermos chamuscados aqui um pouquinho. É melhor você chamuscado aqui um pouquinho. O profeta disse, isso é bem melhor, amém, irmão? Óleo de rícino. Óleo de rícino é outra terrível. Mão Brana, quando era pequena, a mãe dele chegava, vem aqui, não. Isso aqui é ruim, mas vai te fazer bom. Amém, irmão? Mão Brana disse que tinha que tomar força o óleo de rícino. Era ruim, ele é ruim até hoje. Leu, né? Mas é isso que vai te fazer bem, meu. Amém, irmão? É isso que vai te fazer bem. Às vezes, irmãos, para as coisas melhorar, tem que piorar um pouco. Amém? Tem que piorar um pouco. Você sabia? Quem é que já foi advertido assim? Você precisou acontecer isso para enxergar? Quem chegou e falou isso para você? Você precisou disso para enxergar? Agora você enxergou? Agora que você viu? Às vezes precisamos tomar uns tombos, tomar algumas coisas para fazer nós enxergar. Amém, irmãos? Para fazer nós ver. Para fazer nós ver.
Às vezes é preciso. Às vezes é preciso. O médico chega, você vai no médico, olha para você. Você fez o exame que eu pedi? Não, doutor, não estou sentindo nada. Aí você volta no... Você fez o exame que eu pedi? Ah, não, doutor, mas eu não estou sentindo nada. Aí de repente você chega na emergência. Por favor, me acorde, me acorde. Aí aquela prevenção, aquilo que o médico pediu vários dias para você fazer, para você levar para ele poder cortar o mal pela raiz antes, você não fez. Você precisou de um choque, você precisou de uma emergência para enxergar agora que você está doente. Quem está entendendo, irmão? Para enxergar que você está doente. Ô mãe, ô pai, ei, eu vi seu filho na esquina ali, um grupinho de gente esquisita, assim. Você não preocupa, não? Não, ele está bem, está tudo ótimo. Mas é 10 horas da noite. Não, está ótimo, está bem. Ele sabe o que faz da vida. Aí passou outro dia. Ô pai, ô mãe, eu já vi seu filho já em outro lugar assim e tal. Você não preocupa, não? Não, está bem, está tudo ok, é seus amigos. Ô pastor, aí passa uma semana, 2 horas. Pastor, você ora por mim, meu filho está encrencado, ele está meio preso, ele entrou numa situação. Precisou para você enxergar agora, né? Precisou desse tempo todo para você enxergar agora, né? Os irmãos da galera, irmão? O profeta diz, o profeta diz a mensagem, você vê seu filho de 5 anos brincando na rua, para lá e para cá, e não chama ele para dentro, não corrige ele, você não é um bom pai. Porque ele sendo criança não sabe sair de um acidente. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmão? Você não é um bom pai, não é uma boa mãe. Precisa de uma coisa para poder negociar. Seu filho está brincando, seu menino está brincando com bonequinho. Tem quantos anos ele? Tem 7 anos, tem 8. Por que você fica só meio das meninas? Por que você fica só brincando com bonequinha? Olha, cuidado, hein, cuidado, porque tem um espírito aí querendo... Não, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Por que só anda querendo roupa rosa, chapéu rosa, tudo dele é rosa? Cuidado, tem um espírito chegando aí. Não, isso é coisa de criança. Aí quando é 17 anos, aí vira 15 anos. Olha lá. Você esperou isso para acontecer, para enxergar, né? Os irmãos entendem, né, irmãos? Tem muito homem, tem muito pai, tem muita família, tem muita gente que está com, como é que chama aquele que eu falei? A cela nas costas. Igual aconteceu em Pedra Azul, fala da história? João Antônio, na Pedra Azul, que o filho colocou a cela nas costas da mãe. Eu vou falar, né? O filho colocou a cela nas costas da mãe, colocou naquela mãe, amarrou, mas puxou aquele negócio, já? Puxou aquela barrigueira e montou em cima das costas dela com a cela e meteu esse pó e chicotaram a mãe. Isso é natural, isso aconteceu naturalmente. João Antônio, lá em Pedra Azul. Isso aconteceu naturalmente. Agora estou falando espiritual. Os irmãos entendendo, irmãos? Não deixa seu filho te controlar. Você que tem que controlá-lo. Amém, irmãos? Agora, quando chega uma idade que perde o seu controle, que ele já começa a ter os seus direitos, porque a lei dá para ele isso, aí você lava a sua mão. Amém, irmãos? Aí você já tentou fazer tudo o que podia. Você já não deixou de orar, você não deixou de aconselhar, você não deixou de dar recomendação, você não deixou de dar ele castigo, você fez tudo o que pôde. Chegou uma idade. Mas a lei me permite agora eu fazer o que eu quiser. Então, você está entregue. Problema seu. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, a coisa não é fácil, irmão. O profeta diz assim, chega um tempo que você pode cruzar aquela linha de misericórdia pela última vez e não ter mais vontade. Daquele momento em diante, Deus te larga. É como natural também. Amém, irmãos? Você segue seus próprios passos. O profeta diz, talvez você pode cruzar a linha de misericórdia pela última vez e não retornar mais. E você segue sozinho sem Deus. Você segue sozinho sem Deus. Os irmãos entendendo? Depois de tanto Deus chamar atenção, depois de tanto Deus chamar correção, depois de tanta correção, depois de tanta pregação, depois de tanta coisa. Os irmãos estão entendendo? Agora presta bem atenção para vocês verem.
Agora, eu falo isso, eu prego assim e mostro isso para os irmãos, não é porque, veja, não é porque eu não estou aqui em cima do púlpito por uma emoção ou emocionalmente descarregando alguma coisa. Não. Eu não deixo essas coisas me atrapalhar. Já preguei no púlpito, já subi no púlpito doente, já subi no púlpito cansado, já subi no púlpito quase desmaiando, com dor no coração, ao ponto de terminar a pregação e ir direto para uma emergência e ficar internado. Fica entendendo, irmão? Como já aconteceu 2 ou 3 vezes. Já preguei no púlpito 3 vezes com meu carro na beira da BR, quebrado, e eu peguei o ônibus e peguei pregar, não tô nem com carro, deixa lá. Deus guarda, amém, irmãos? E não deixei levar pelo sentimento. Como é que está meu carro lá? Como é que está meu carro lá? Consegui pregar? Não tem esse negócio não. Amém, irmão? Não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. Agora, o pastor, que é pastor, que não traz uma mensagem para a igreja, não corrige a igreja, não traz uma mensagem para a igreja, ele não traz, ele não prega, não ensina, não mostra essas coisas, não fala dessas coisas, omite essas coisas, porque tem medo de perder os membros, tem medo de perder o dízimo daquele membro, tem medo de perder aquela família, tem medo de perder aquele irmão, tem medo de perder aquela irmã. Se o pastor omite de falar certas coisas por medo, por consequências que talvez futuramente pode acontecer, se ele tem receio de fazer isso, ele não serve para ser um pastor. Ele não serve para ser um pastor. Não serve para liderar a igreja. Porque ele permite que os seus sentimentos o atrapalhem. Quem está entendendo, irmão? Ele permite que os seus sentimentos atrapalhem. E não pode. E não pode. Os irmãos estão entendendo? Não pode. Não pode. Não pode. Um soldado, quando vai para a guerra, ele faz uma bateria de exame. Ele não pode, por impulso, atirar. Ele tem que receber uma ordem, um comando. Quem está entendendo, irmãos? Ele tem que estar ali, ó. O inimigo pode estar na frente dele ali, ó. Suas ordens. Esperando suas ordens. Ele tem que estar capacitado. Quem está entendendo, irmãos? Ele tem que estar capacitado emocionalmente para esperar a segunda ordem. Quem está entendendo, irmãos? Para esperar a segunda ordem. Ele tem que passar por isso. E nós, como estamos alistados para a guerra, para batalhar uma batalha espiritual, nós temos que estar aqui, amém, irmãos? Amém. Olhando para o inimigo, mas não atirando as tonterias, não. Não atirando de qualquer maneira, não. Nós temos que esperar segundo a ordem, amém, irmão? Temos que esperar segundo o Espírito Santo. Amém, irmão? Você é dirigido por qualquer coisa, você deixa sua emoção atrapalhar, seus sentimentos atrapalhar. Tem tantas famílias hoje atrapalhadas por causa disso. Tem muitos filhos hoje que a culpa é do pai, a culpa é da mãe. Que deixou as emoções entrar, deixou os afetos atrapalhar. Quantas mães que levou a mão para bater na boca e voltou? Levou o chinelo para dar aquela boa chicotada e voltou atrás. Quantas mães que prometeu dar aquele castigo e voltou atrás e não fez? A culpa foi deles. Quem entendeu, irmão? Deixou o coração partir. Deixou o sentimento tomar conta. Por isso que isso não tem em Deus. Amém, irmão? Por isso que isso não tem em Deus. Quando Deus, lá na sua infinita eternidade, começou a eleger as coisas, para depois ele predestinar, primeiro ele elegeu, depois ele foi predestinar. Elegeu a escolha, predestinar é para isso, para aquilo outro. Quando ele elegeu, aquilo foi bom, mas na hora de predestinar, os irmãos elegeram, ele disse, para ele eu predestino para isso, para esse eu predestino para isso. Na hora que ele falou assim, a esse eu destino ao inferno, isso não doeu o coração de Deus, ele sabia, amém, irmão? Isso não doeu, não mexeu nele. Escolher uma coisa, na hora que foi predestinar é difícil. Porque predestinar é para isso, para aquilo outro. Entendeu, irmãos? Predestinação é para um fim, é para uma coisa.
Ele escolheu, mas na hora de predestinar, não balançou o coração dele. Aquilo não balançou, aquilo não moeu o coração dele. Ele não entristeceu. O profeta diz na crueldade do pecado e apenas para a pessoa. Eu falei isso ontem, eu falei, na hora que ele tirou, que Eva e Adão estavam indo ali, ó, caminhando de braços dados ali, com aquela vestimenta, com aquela pele de cordeiro, com aquela pele, aquele sangue derramado, aquele sangue pingando no Éden ali, pronto para poder cruzar o portão onde estavam os querubins, logo para fechar. Diz o profeta que o coração de Deus partiu, o coração de Deus ficou ali batendo muito, ele ficou ali abatido ali, mas ele não podia voltar atrás porque tinha que aplicar a palavra. Aquilo não podia desestruturar Deus, mesmo que aquilo mexeu com o coração dele, aquilo mexeu lá dentro, diz o profeta, que quando viu Adão e Eva saindo do Éden, vestido com as peles do cordeiro, com aquele sangue derramando, pingando entre suas pernas no chão, aquilo mexeu com ele, mas aquilo não tinha que atrapalhar Deus. Amém, irmão? Aquilo não atrapalhou a Deus, aquilo fez, ele não podia voltar atrás na sua palavra, ele tinha que cumprir a sua palavra. Amém, irmão? Ele tinha que cumprir com a sua palavra. Amém? Então, tudo isso, nós temos que observar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo isso nós temos que observar. Deus nos chamou aqui nessa terra para um propósito. Deus chamou a você e a mim para um propósito. E esse propósito é para cumprir uma das suas vontades. Agora, é aí que está. Uma das suas vontades. Peraí, pastor, Deus não tem só uma? O profeta disse, Deus tem duas. O profeta disse, se você não aceita a primeira, ele é obrigado a colocar você na segunda. Qual é a vontade, pastor? Existe uma vontade perfeita. E a outra é a vontade permissiva. Ele diz, Deus quer colocar você dentro da sua vontade perfeita. Amém, irmãos? Mas se você ficar desobediente, ficar fazendo isso e aquilo outro, não observar a sua palavra, ele te põe dentro da vontade permissiva. Os irmãos entendendo? E dentro da vontade permissiva, irmão, se nós não voltar direto à vontade perfeita de Deus, diz o profeta, você pode seguir sem Deus e se perder no final. Os irmãos entendendo? Aí você tem muitas pessoas assim. Você tem quadros na Bíblia para si. E nós queremos a vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? Muito embora muitos de nós aqui pode ter andado um pouquinho dentro da vontade permissiva. Um pouquinho da vontade permissiva. Isto é, não desejando ou querendo fazer o que é certo. Os irmãos entendendo? Não. E quando nós não fazemos o que é certo, o que é correto, quando nós não praticamos o que ele diz que nós devemos fazer, o profeta diz que ele nos deixa ali na vontade permissiva. Os irmãos entendendo? Não. E na vontade permissiva, Deus não salva ninguém. O profeta diz que ele tem que se achar na vontade permissiva, dar meia volta e voltar de novo à vontade perfeita. Amém, irmãos? A vontade permissiva é apenas para você se dar uma volta e se achar. A vontade permissiva é para essa. É para você dar uma volta lá, bater a cabeça e voltar de novo, imediatamente. Amém, irmãos? Para a vontade perfeita. Amém? Porque a vontade permissiva é a vontade da liberdade. É a liberdade que a pessoa possui. Mas não é a liberdade que Deus dá. Aí a pessoa tem que bater cabeça, tem que bater para se encontrar assim mesmo, para voltar imediatamente para a vontade perfeita. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Amém. Então que Deus nos dê graça, amém? Que Deus nos dê força, nos ajude. Vou ler aqui apenas 2 parágrafos, vou atender a irmã que ela estava querendo falar, porque eu não gosto assim que a minha pregação, a não ser uma coisa que ajuda no complemento da pregação. Quando eu estou pregando, se é uma coisa que vai ajudar na complementação da pregação, aí sim. Mas se não for, fica lá até o término do culto. Parágrafo 41. O profeta Moisés diz, eu sei que isso sou modo antiquado. Um ministro me chamou há não muito tempo atrás, a parte disso. Um ministro chamou ele. Irmão Branham, você sabe por que o seu ministério não é o maior ministério da América hoje? Na mensagem, aí ele ouvi,
41. Você sabe por que o seu ministério... Ah, pastor Vanderlei Costa. Por que a sua igreja aqui não é tão grande assim? Hã? Por que a igreja do senhor aqui não é tão grandona assim? Por que é tão maior aqui em Citrolândia? Por quê? Por que é tão maior assim em Sarzeiro? Hein, pastor Vanderlei? Por que não é? Eu sei que isso foi um modo antiquado. Um ministro me chamou há muito tempo, lá atrás, a parte de irmão Branco. Você sabe por que o seu ministério não é maior ministério da América hoje? Eu disse, não me importa que ele seja na América. Eu desejo saber o que ele é nos livros do céu. Amém, irmão? Lá em cima. Ele disse, eu vou dizer por quê. É porque você repreende muitas pessoas. É porque você repreende muitas pessoas. Você repreende e isso os fere. Diz, se você simplesmente parasse de fazer isso e deixar eles mais à vontade, as pessoas cresceriam e sua igreja ficaria cheia. Eu disse, Senhor, ele viu que era o diabo falando. Senhor, deixe-me dizer algo. Quando isso chega a um lugar que eu tenha que me comprometer na palavra de Deus, então eu pararei, deixarei o campo e deixarei que Deus chame alguém para ficar no lugar. Como pode você ficar quieto se você vai ser honesto? Seja honesto. Mostre-me em qualquer era. Mostre-me. Você me chamava de um profeta há poucos instantes e eu não me chamo. Você mesmo me chamava. Falando para o homem. Amém, irmão? Você mesmo disse isso. Foi você quem disse. Se o Senhor me unge para algo, então como eu poderia ficar quieto? Como pode você ficar? Alguém tem que clamar contra isso. Amém, irmão? Alguém tem que clamar contra isso. Como eu falei ontem em Citrolândia, Deus nos trata como filhos, mas trata até o dia do arrebatamento. Amém, irmão? Pastor, mas eu não preciso de correção. Ele corrige a si mesmo. Pastor, mas eu não preciso, está tudo bem comigo. Mas ele corrige a si mesmo. Amém, irmão? Amém? Amém? Todo mundo aqui pode estar corretíssimo diante de Deus, mas mesmo assim Deus corrige. É verdade. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que a palavra traz saúde. Amém, irmãos? A palavra traz cura. A palavra traz paz. A palavra traz cura. Amém, irmão? A palavra traz tudo isso. A palavra traz conforto, segurança, estabilidade. Amém, irmão? Que é o mais importante, estabilidade. Porque hoje no mundo tudo está instável. Igrejas estáveis, ministérios instáveis. O equilíbrio foi fora, está fora. Aí o profeta Mamãe disse, eu não importo, eu prefiro comer bolacha seca e beber água do riacho, mas ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém? Graças a Deus. A irmã pode vir aqui na frente? Orar para a senhora? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Queria falar, senhor, eu tinha um filho que chamava Luciano. Tá? Luciano? Luciano, né? Aí ele